gente, as famílias, podem incluir na rotina isso? Como é que isso começa a fazer parte? Acho que talvez até vocês compartilharem como é que vocês fazem isso. Se fazem ainda, o Willan, que já está com as meninas grandes, né? Como é que vocês fazem isso? Olha, eu tenho 3 filhos, 13, 10 e 6 anos. E quando a gente deita para ler história, pode ser a historinha feita por uma criança de 3 anos ou de 13 entra junto, se aninha, porque o que está em jogo ali, a meu ver, não é o conteúdo da história, mas é a experiência relacional que se desenha, profundamente afetiva, e o abraço que a gente dá em todos os sentimentos da criança. Né? Eu faz umas 2 semanas eu estava lendo A Menina Furacão e o Menino Esponja, sabe? E que os meninos têm e tal, e eles adoram. E foi engraçado que o meu de 10 anos dorme assim imediatamente, ele nunca consegue acompanhar o fim da história. E no dia seguinte ele reclama. Quando a gente vai escolher outro livro, mas tem que continuar aquele, a gente não leu até o final e tal. Então, o que acontece nesse período da quarentena? Na primeira semana, eu senti que a gente viveu uma espécie de delírio coletivo, assim, que todo mundo recebeu no WhatsApp assim, 60 brincadeiras de origami para brincar com seus filhos, 30 séries do Netflix que você não assistiu ainda e que você merece ver, os streams, as TVs a cabos liberaram tudo, o Telecine está liberado, não sei o que está liberado. Assim, estava todo mundo lidando com a quarentena como se fosse uma espécie de férias humanitárias. Assim. Em nome da humanidade, eu vou ficar de férias na minha casa. Mas aí, na segunda semana, veio a ficha caindo assim, enormemente na nossa cabeça, de que a coisa não era essa, que a gente estava vivendo, na verdade, um circuito, né? A quarentena é um circuitão, porque a gente está dentro de casa, vivendo todos os papéis sociais ao mesmo tempo, sem nenhum apoio, né? Então, a gente fica... eu mesmo me atrasei, porque eu estava terminando de temperar o frango para cozinhar daqui a pouquinho. Então, a gente vai, tempera o frango, corre, faz um atendimento, vai, corre, brinca um pouquinho com o filho, volta, termina de cozinhar o almoço, vai, volta, pede ajuda para o outro para lavar a louça, e a gente fica entre todas as funções, o dia todo, na hora que termina o dia, a gente está valendo uma quimba de cigarro, né? A gente está cansado. Então, a leitura à noite, eu sinto que serve para aquietar todo mundo. Sabe? Para tirar todo mundo dessa frequência, ou de medo, ou de tristeza, ou de sensação de caos, né? Porque a rotina ainda não está instalada, administrada do jeito que a outra rotina antes da quarentena já estava. Então, eu sinto que a leitura na hora do sono, ela advoga para todo mundo, sabe? É advogada de defesa dos sofrimentos e das inquietações de todo mundo da família. Então, vale a pena, sim, retirar um pedaço do seu tempo antes de dormir, antes de colocar os filhos para dormir. E também acho que os adultos que estão sozinhos em casa se beneficiariam muito se lessem literatura infantil nesse momento. Não só aqueles que têm crianças para ler. Né? Eu trabalho muito com literatura infantil com adultos, porque acho que a literatura infantil, como o Ilan falou, fala dessas experiências humanas mais primárias. Por exemplo, com homens, é uma coisa maravilhosa trabalhar com literatura infantil, porque é uma forma muito poética da gente falar das alfabetizações emocionais que muitas vezes os homens não vivemos. Né? Então, acho que todo mundo se beneficia disso nesse momento. Ai, nossa, Alexandre, adorei a sua fala. Não tem um monte de coisa aqui, adorei. Essa coisa da presença ausente, né, parentalidade distante. Vou juntar com aqueles outros que tem... Parentalidade distraída. Distraída. Aí tem aqui uns que tem novos também, que é pais limpa-trilhos, pais helicópteros. Você pode juntar tudo numa categoria aí dessas coisas que vão aparecendo. Adorei. Bom, eu
Eu queria falar antes dessa questão da rotina, eu queria falar de uma coisa antes também que eu acho importante a gente falar, que é da importância, né, da fantasia nesse momento. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a Globo, ela mudou a novela, todas as novelas, né? E a novela das 9, né, foi para Fina Estampa, né? Era Amor de Mãe. E Amor de Mãe tinha uma coisa mais da realidade, uma crueza maior, né? E o Fina Estampa é uma coisa mais distraída, né? Ela é mais leve, ela é mais para você, né, ter uma comédia, uma coisa de rir, personagens mais tranquilos. E foi bem sábio, né, isso, né? Acho que por parte da Globo, porque o que a gente mais precisa nesse momento, né, de tensão e de estresse, isso vale para adulto, para criança, é de fantasia, que fale de uma forma leve de coisas importantes, mas que fale de uma forma leve e segura. As histórias, elas falam de coisas importantes através de uma segurança, né? Você vai falar de medo, mas está do lado do seu filho. E os dois vão combater o medo, você e o seu filho. Os dois vão atrás da bruxa para destruir ela e para conseguir superar aí né, os seus obstáculos. E é interessante, eu lembrei de um projeto chamado Sherazade 2000, projeto muito antigo, que eram pessoas que contavam histórias para crianças em situação de risco, em todo canto que é do mundo, refugiados, enfim. E numa desses projetos, desse Sherazade de 2000, eles foram para a faixa de Gaza. E repararam lá na faixa de Gaza, a biblioteca que eles tinham montado, que as crianças não tiravam livros da biblioteca que falassem da realidade dela. Porque elas já viviam a realidade já era dura. Só vou falar de novo da realidade. O que mais fazia sucesso na biblioteca, lá na faixa de Gaza, na época bem tensa que existia lá, né, era histórias ligadas à fantasia, contos de fada. O que eles mais retiravam eram contos de fada. Mas por quê? Por que uma coisa tão distante do mundo dela? Porque não é distante. É de uma forma segura, simbólica, profunda, que a criança compreende e se fortalece para esse momento. Isso vale também para a gente. O Netflix nunca teve tanto acesso e de coisas que aparentemente não tem a ver com o que a gente está vivendo, mas que tem. O Giovanni Boccaccio, que escreveu um livro chamado Decameron, há 700 anos, no Decameron, que significa 10 dias, né, em latim, qual é a história do Decameron? É a peste negra em Florença, coisas similares que a gente está vivendo. Todo mundo desesperado, isolados, e 10 jovens, são 3 homens e 7 mulheres, decidem sair de Florença e para os arredores para se isolar, sair de perto da peste, e vão ficar num castelo, e para passar o tempo, eles decidem que cada um vai contar 10 histórias por dia, completando 100 histórias, para passar aquele momento. E o livro do Boccaccio são essas histórias, que ele não completou o livro, na verdade, que não dá 100 histórias. Mas aquelas histórias que eles contam, aparentemente não tinha a ver com a peste, mas tinha ao mesmo tempo. Porque aquelas histórias falavam sobre a natureza humana, falavam sobre como nós lidamos em momentos de crise, falavam como a gente pode ter esperança, como a gente pode ter resiliência nesse momento. Então, a linguagem é uma das ferramentas mais poderosas no momento de crise. Quando a gente trabalha com linguagem. E a linguagem literária, ela tem uma potência tão forte, você falar, né, contar, dialogar, é um ato muito, muito forte de resistência. O Churchill, o Winston, todo mundo fala do Churchill, né? Ele tem história para tudo, esse cara. Aliás, ele foi prêmio Nobel de Literatura. O Churchill foi prêmio Nobel de Literatura. O Churchill, na Segunda Guerra Mundial, viajou muito durante a Segunda Guerra. Milhares de quilômetros. Ele fazia reuniões com tudo que é pessoa, com inimigos que podiam virar amigos para ele contra o nazismo, e sim, reuniões. Aí um dia uma pessoa perguntou para ele: Churchill, no meio da Segunda Guerra, por que você fala tanto? Por que tanta fala? Estamos no meio da guerra. E aí ele respondeu para essa pessoa, para esse interlocutor, que é melhor blá, 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 blá do que bang, bang, bang. Querendo dizer, é muito melhor a gente tentar chegar no equilíbrio através da linguagem, da fala, do que mordendo o outro, do que se atacando fisicamente. A literatura, ela ajuda exatamente como repertório do blá, 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 blá. Quanto mais linguagem, menos violência e menos mordida. Aqui em casa, elas são adolescentes, então a minha rotina ela é um pouco diferente, né? Elas estão tendo aula durante, né, quase um período e meio,
a gente almoça junto. O que está mudando bastante aqui em relação à rotina é uma coisa que isso vai mudar para sempre, eu acho, né? Os jovens da classe média, eu vou falar da classe média, tá? Principalmente, é muito diferente nas classes pobres do país, mas na classe média alta, os jovens, eles só tinham experiência de arrumar casa ou intercâmbio internacional, iam lá para o intercâmbio, faziam a caminha deles, tudo mais. Ou momentos muito acampamento, muito esporádico. Agora mudou isso completamente. Então, as minhas filhas, elas estão arrumando a cama esticadinha, que eu fico histérico quando elas não esticam a cama, esticadinha, estão ajudando realmente na casa, sabendo o que é uma pessoa que vem na sua casa, uma diarista, o que ela passa. Isso é importante elas sentirem isso na pele, para dar valor para essas pessoas. Então, eu, claro, fazendo faxina enlouquecido, com dor na coluna, assim, todo mundo aprendendo a lidar com uma coisa que o europeu já está mais acostumado, mas a classe média brasileira, a classe média alta, sempre terceirizou tudo, e a terceirização está acabando. Está acabando. A gente vai sair diferente disso. A gente tem que lidar com as nossas próprias coisas. Em relação à literatura, as minhas filhas estão lendo sozinhas, são grandes já, elas vão se virando e tem internet e tudo mais. Eu acho bem bacana a questão que o Alexandre colocou com os pequenininhos, né? Encontrar esse caminho com os pequenos. Não tem desculpa de não ter tempo para parar o que está fazendo para compartilhar uma história.